Olá a todos que estão nos assistindo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma devocional, e para aqueles que estão nos acompanhando, sabe que nós estamos na série As 10 Dracmas Perdidas, com o texto base lá em Lucas, capítulo de número 15, versículo 8 ao 10, que eu vou ler agora para vocês, que diz assim, o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O formato que Deus tem falado conosco através desta parábola, dessa passagem bíblica que eu acabei de ler para vocês, é de que muitas das vezes iniciamos a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus. E quando iniciamos, nós agregamos muitas coisas em nossa vida, naquela transformação da velha natureza para a nova. E diante disso, nós estamos apontando 10 pontos, esses que talvez na sua jornada, você, no início dela, você tinha, mas no decorrer do tempo, no decorrer do percurso da fé, você se perdeu. E talvez você nem se deu por percebido de que você percebeu. Mas através dessa série, o Senhor tem falado conosco fortemente para examinarmos. E se tivermos perdido alguma dessas características e pontos que estamos apresentando, você tem que procurar, você tem que ir atrás, você tem que localizar. E quando achar, festeje, porque isso sim faz parte da nossa vida cristã. E hoje nós vamos para o 7º ponto, que é o ID, algo fundamental para o cristão. O ID, o mandamento de Jesus para todos aqueles que nele crê. Muitas das vezes nós temos a ideia do ID só para quem é missionário, só para quem vai ter que fazer viagens e missões, que vai ter que pregar a palavra do Senhor. Essa é a responsabilidade dele. Mas não, Cristo disse, para todos nós cumprimos o mandamento do ID, difundimos o Evangelho, a palavra de Deus, assim como ele fez. Então gostaria de ler com vocês Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19 ao 20, que diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Veja que Cristo diz, ide fazer discípulos. Então, é uma responsabilidade nossa, de irmos e fazermos com que as pessoas elas possam crer em Cristo, de levarmos o Evangelho, de levarmos a palavra de Deus, de levarmos um bom testemunho, que possa fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. E talvez em algum momento da sua jornada de fé, você perdeu isso, você já não tem mais o ânimo, o ímpeto, talvez algumas coisas te barrem, te bloqueiem, e te impeça de cumprir o ID. Mas através da mensagem de hoje, da devocional que Deus está falando conosco hoje, Ele quer te incentivar a trazer de volta aquele anseio, aquela vontade de propagar o reino de Deus. Porque a falta de vontade de pregarmos a palavra, de anunciarmos a palavra a outrens, é porque muitas das vezes nós já estamos enfraquecendo na fé. Já não temos mais todo aquele ânimo, e já não estamos mais dentro daquela vontade intensa de vivermos a palavra do Senhor. Então isso reflete em nossas vidas algo que está talvez culminando na nossa fé, que foi o ponto anterior apresentado, no enfraquecimento da fé. Então temos que trabalhar isso. E eu gostaria de ler uma palavra que muitas das vezes, quando nós falamos em ide, a pessoa já associa logo a vergonha, a timidez, né? Muitas das vezes, eu não prego porque eu tenho vergonha, porque eu sou tímido.
Mas uma das coisas que a palavra de Deus nos incita é não sermos tímidos e não termos vergonha, e principalmente vergonha essa do Evangelho. E eu gostaria de ler Romanos capítulo 1, versículo de número 16, que diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Por que temermos? Por que ter vergonha de pregar a palavra de Deus, se isso é o poder de Deus? É aquilo que transformou as nossas vidas, e hoje vivemos em prol da palavra e das escrituras. Se você vê o que é bom para você, também vai ser bom para o próximo, porque esta mensagem, esta palavra e este evangelho é o que nos dá salvação. E se olhamos e vemos as pessoas perecerem no pecado, e não nos compadecemos disso, não nos inquietamos acerca disso, então eu creio que nós temos que rever algum fato sobre amor este ao próximo, porque talvez nós perdemos esse amor, nós olhamos as pessoas sendo destruídas e não temos o mínimo de misericórdia e compaixão de levarmos a verdade para ela, a verdade que transforma e pode tirar ela do caminho de morte e conduzir para a salvação. Então não se envergonhe, não deixe com que nada impeça você de progredir, de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 14, diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então veja que a palavra de Deus por si só, sendo vivenciada através de nossas vidas, ela é como uma luz que está em um ponto aonde todos podem contemplar. Então devemos sim zelar pelo nosso testemunho, devemos sim zelar por anunciarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, porque temos que ser luz para dissipar as trevas, e aqueles que olharem para nós têm que ver Cristo em nós. Aqui também diz em Mateus 5,13, um ponto culminante que fala que sobre não devemos nos esconder, como foi o versículo que eu li anterior, ou sermos omissos diante do que eu estou acabando de falar para vocês, que diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então veja que um tempero essencial é o sal, né? A comida insossa muitas vezes é ruim demais, pelo amor de Deus. Imagine o sal sem sabor, que significância e importância vai ter, já que a função principal do sal é salgar, é trazer aquele sabor do sal, e se ele não tem, de nada serve. Então o cristão, ele tem sim que mostrar quem ele é, anunciar quem ele é, porque se ele não faz isso, não tem também a devida importância, tá? Eu gostaria de terminar aqui com Romanos 10, 11 ao 15, que diz assim, como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, ou seja, é para todos, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então está na hora da gente tomar uma atitude, de sermos o mensageiro que leva as boas novas, de sermos o instrumento de Cristo para conduzir as pessoas para a salvação. Se posicione hoje e tenha ânimo e força para propagar o reino do Senhor Jesus através da sua vida. Se você perdeu isso, se você já não tem mais anunciado o Evangelho, pregado o Evangelho, se já não tem criado expectativa de conduzir a palavra de Deus para outras pessoas, então está na hora de você procurar, está na hora de você orar e pedir forças a Deus. Vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer todos juntos? Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela palavra que o Senhor ministrou para nós nesta tarde, e que o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus Cristo, todas as vidas daqueles que estão nos ouvindo e escutando, transformando as suas vidas fortemente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, vocês que estão nos assistindo, que você possa se inscrever no canal, se não for inscrito,
que você possa nos ajudar a difundir essa palavra, propagar essa palavra, deixando seu like e também compartilhando. Use as suas redes sociais para poder estar nos ajudando, enviando o link do canal, tá bom? E assim nós agradecemos fortemente por você ser um cooperador do reino, já difundindo o reino e a palavra do Senhor, propagando esse canal. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente e até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.